Informação diferenciada na sua manhã. Este é o Radar Talk Show. Grace, o que eu vi da vida? Esse quadro é um sucesso e não pode ficar de fora, né? Com certeza, este é um quadro tradicional. Começar a semana com histórias inspiradoras é o objetivo desse quadro. E ouvir histórias nos inspiram. Estamos aqui com a dona Maria do Carmo, né, Fabiano? Exatamente, a dona Maria do Carmo Horvat. Bom dia. Tudo bem, Bom dona dia. Maria? Tudo bem. E a senhora, como é que está? Eu também estou bem. Seja Né? bem-vinda. Muito obrigada e agradeço. Agradeço também de ser convidada. Né? Muitas vezes assim já me ocorreu, mas eu sempre me escapei. É verdade. Já tínhamos convidado a senhora algumas vezes. Mas aí hoje eu estou aqui. Que bom, que bom. Dona Maria, nós partimos sempre lá do comecinho, né? Onde a senhora nasceu? Como é o nome dos seus pais? Conta pra nós. Bom, eu nasci em Lontras, que fica ali perto de Rio do Sul, em 19 de agosto de 1946. Olha, mais 4 anos, eu já vou fazer 80. Nossa! Que loucura, né? Não parece. Mas De jeito ao nenhum. menos documento. Está Aí super jovem, linda, super bem. Que bom. Bom, os meus pais, meu pai era ferroviário, né, ele serviu assim na Segunda Guerra Mundial e daí eles moravam lá no interior de Rodeio, de Indaial, lá, Rio Morto, o nome do lugar, que eu não sei porque o rio nem é morto, passa o rio Itajaí do lado, mas afinal de contas, lá ele nasceu e trabalhava na roça e era nos morros e ele não queria aquela vida para ele. Aí foi um prêmio, poder e foi exército. E lá ele começou a estudar aquele dinheirinho que eles ganhavam, né? Porque milico no momento, lá naqueles tempos, eles ganhavam só uns trocos. Então ele aproveitava engraxar sapato dos chefes, lá, dos coronéis. E daí ele começou a estudar. Ele fez o curso de telegrafista. O telégrafo é aquele código, usa aquele código de Morse. Isso. E daí ele trabalhava com aquilo. Quando terminou a guerra, aí ele não precisou ir, porque daí ele estava fazendo curso e já praticava dentro do batalhão. Então ele era uma peça assim, meio importante. E daí, lá ele conheceu a minha mãe, Joinville, que ele, imagina, morava lá no interior de Indaial, ele foi morar lá, foi lá para Joinville, era tudo de bom. E daí ele conheceu a minha mãe, a sogra dele não conheceu, porque naquele inteirinho a minha avó tinha morrido. Então ele conheceu a minha mãe ainda de luto, toda de preto, como se usava antigamente. Sim. Hoje a gente usa preto para ir pro social, né? Assim. Mas uma vez era só de luto. Mas afinal de contas, eles começaram a namorar. E aí quando terminou em 45, daí eles noivaram e o pai fez concurso para telegrafista, para trabalhar na estrada de ferro ou no correio, que eram os 2 lugares que ele podia trabalhar. Mas aí ele escolheu a estrada de ferro porque lá ele viu assim, ele morava de um lado do rio, na margem esquerda do rio, e do outro lado passava a estrada de ferro. Então ele, desde que nasceu, ele acompanhou sempre trem passando, né, trem de carga e de passageiro, porque era o único meio de transporte que havia na época. Tinha ônibus, mas aí os ônibus, eles iam de Lages a Indaial, ou então até Blumenau, mas era assim, nem todos os dias. Aí, né, como lá em Florianópolis hoje, o ônibus de noite, o circular, ele agora, a pessoa acenando, ele para em qualquer lugar, não precisa ir no ponto por causa dos assaltos, né? Isso. E antigamente era normal, quando a pessoa, quando ia para o ônibus para viajar, ela quase se debruçava, estendendo o braço. E daí aí eles casaram em dezembro de 45, aí logo a minha mãe engravidou, e daí eu sou a primeira. Nós somos
assim que nasceram eram 7, mas aí ela nasceu morta. Então, nós somos em 6, todas mulheres. 6 mulheres. É. Como é o nome delas? Bom, Maria do Carmo? Eu, daí a Neuza Maria, Sueli Maria, tudo. Tudo Maria. Tudo, mas quase Maria. Aí a Sueli, daí vem a Aurora, que daí a Aurora era, sabe, dizendo, muito romântico das pessoas antigamente. Então, todo nome tinha um significado. Por exemplo, eu nasci, daí a Carmen Miranda fazia sucesso. Daí eles me deram esse nome por causa da Carmen Miranda. Olha só. Mas aí a minha avó achava que era por causa da Nossa Senhora do Carmo. Era assim umas coisas engraçadas. Aí tinha, então, a Aurora, né, que era um ser do sol, sei lá, e depois veio... Aí nesse inteirinho a minha mãe perdeu uma menina. Aí demorou 8 anos, ela engravidou, de novo veio mais 2. Aí veio a Maristela, que daí é de Maria também, né? Mas Maristela. E a última, Maria José. Olha só. Aí o pai queria um menino, né? Mas aí deram esse nome para coitada. A casa das 7 mulheres, literalmente, né? Literalmente, porque aí a mãe, mais 6 irmãos. 6 era a casa das 7 mulheres. Olha e todo só. mundo tinha uma função dentro de casa. Só que a mais velha sempre a gente é que, né, tem que ajudar. Olha, assim a gente tinha um banquinho perto do fogão, tinha que cuidar da carne para não queimar, porque ninguém tinha empregado e nem dinheiro para pagar, e também ninguém se dispunha também a esse trabalho. E nós sempre moramos assim numa casa da Estrada de Ferro. Aí nós assim eu agradeço sempre. Assim, porque eu morei numa casa boa. Assim, uma casa de material, que tinha banheira, que tinha água encanada. Olha só. Assim, era né? O pai trabalhava na estação, na frente da estação tinha casa, então era só pular a rampa, ele atravessava os trilhos, já estava dentro de casa. E também a gente apanhava bastante, porque quando se a mãe falava meio alto lá, ele ouvia, ou ele tinha umas reguinhas pretas e aquilo nas pernas. Mas foi bom, né? Era tudo, imagina, regime militar em casa, com mulheres, né? Mas, afinal de contas, valeu a pena. Bacana. Ô, dona Maria, e como é que a senhora se descobriu professora? Isso era assim. Aí eu comecei na aula lá em Gaspar, porque daí aquela estrada de ferro, ela foi ampliada. Antes era só de Rio do Sul até Indaial, não, Blumenau, Indaial, depois era até Rio do Sul, depois eles iam para o Porto. Aí levavam de tudo, né? Tudo que o Vale ali produzia. Aí o meu pai foi transferido para Gaspar e lá eu comecei na aula. E lá aquela escola lá tinha só um colégio, só um grupo escolar na época, o Honório Miranda, hoje é como a Marcolino, né? Deve ser. Certo. Aí virou colégio, mas com o mesmo nome. Daí eu estudei sempre lá. Daí a gente ia da 1ª à 4ª série. Na 4ª série a gente tinha que se preparar para fazer o admissão. O admissão era 1 ano de preparação para ir como se fosse o 2º grau. Nem era 2º grau, para ir até para a 8ª série. Era para ir para a 1ª série do curso normal regional. Nossa. Aí era aquilo lá. Antes do regional tinha o complementar, mas aí na minha época eu já não tinha mais o complementar lá naquela escola. Daí era o normal regional. Daí a gente fazia assim umas aulas. Eu até fui em aula particular, tudo para poder passar, porque nós entramos na aula assim com mais idade, porque tinha que ter 7 anos completos. E como eu fazia em agosto, 7 anos, eu tinha que esperar até no outro ano. Aí quando era na hora da matrícula, eu não tinha 8 ainda. Não tinham 7 ainda. Não tinham 7. E depois, como e lá naquele lugar que a gente morava, que era em Varno, é um distrito de Indaial, aí lá tinha só uma escolinha multisseriada, e lá o meu pai deixou falou com a professora, ela era amiga nossa, aí eu e a minha 2ª irmã, a gente ia encostada, que eles diziam, só 2 meses, assim, só para um tipo de um prezinho, uma coisa, mas a gente nem podia ficar o tempo todo, mas a gente fomos lá só para saber como é que era uma escola, mas não aprendemos nada.
Então eu já fui para aula eu já fui com 8 anos e a outra com 7. Aí demorou. Então, quando eu comecei a ir na aula, daí a gente achava tão bonita aquelas professoras. No dia 7 de setembro, elas iam de salto alto, na marcha, acompanhavam. Tinha aquele guarda-pó. Sei lá eu. E também não tinha outro lugar para trabalhar, né? Como lá em Gaspar tem a Círculo, até hoje, né? Que é uma multinacional. Importante indústria. Na época era só linha, que eles produziam linha de bordado, de tricô, de crochê. Mas linha, agora eles produzem lã também, né? Isso. E assim é uma potência. Então, ou trabalhava lá de operária na fábrica, ou ia ser professora, sei lá, não tinha assim muito futuro. Mas aí eu fiz aquele tal de admissão lá, daí eu passei, daí fui para a 5ª série. Aí a 5ª série ainda não era o normal, era a preparação. Aí depois comecei então o normal regional, daí era 4 anos. Foram 4 anos. Daí lá em Gaspar já tinha a farmácia catarinense, aí eu ia trabalhar na farmácia catarinense. Fiz o guarda-pó, porque lá em casa todo mundo ganhou uma máquina. Meu pai tinha lá em Varro, uma casa, daí ele vendeu, mas porque, sabe, ele alugava, porque ele não pagava aluguel para morar, porque ele era o funcionário, tinha que estar ali, naquele lugar. Aí, tudo que ele ganhava, ele botou lá numa empresa, mas aquilo faliu, e aí ele salvou só um pouco de dinheiro. Nós éramos, na época, 4. 4 assim, maiores, né? Aí ele comprou uma máquina de costura para cada uma e construiu do lado lá assim, uma meia água lá, tinha um quarto de costura, uma sala um quarto para o meu avô que vinha passar as férias lá em casa, que ele vinha do Joinville, e no outro era um depósito. Aí era, sabe, eles compravam tudo em bolsas, né? Saco de trigo, de arroz, toda a comida assim, era comprada tudo em grande quantidade, que a família era grande. E depois eu também fui aprender a costurar, mas eu não dava para costura. Se era para mim trabalhar de costureira, eu morria de fome. Aí surgiu vaga na farmácia. Daí o senhor lá, o farmacêutico, ele falou para o meu pai: a senhora não tem uma menina lá, porque tinha 4, não tem uma menina lá para vir trabalhar? Eu tenho a mais velha. Aí eu fui lá um dia, daí ele me explicou, ele falou como é que era. Daí, graças a Deus, porque daí eu já tinha, né, eu tinha feito aí eu na costura lá eu aprendi a fazer um guarda-pó que já me serviu para ir trabalhar na tal da farmácia. Mas quando faltavam 2 dias, isso era para mim começar na segunda, no sábado, as irmãs lá, porque as professoras, a maioria eram freiras. É verdade. Tinha o colégio das freiras, escola, igreja, tudo pertinho, né? Aí uma freira disse: tu não vai trabalhar na farmácia, tu vai estudar, tu vai ser professora. Eu disse: mas eu queria, mas eu preciso ajudar em casa, imagina. Só o pai trabalhando, com 7 mulheres, todo mundo precisava de tudo, né? E todo mundo mocinha, daí sempre queriam andar mais arrumada e não tinha dinheiro. E afinal de contas, Aí eu desisti. Aí a freira me convenceu. E daí eu cheguei em casa e disse para o pai: eu não vou mais trabalhar, mas tu vai ter que ir lá se explicar lá para o seu Mafra, que era o farmacêutico. Vai lá, porque ele está te esperando para amanhã. E coragem para ir. Daí uma das minhas irmãs, a Sueli, era mais metida até hoje, aí ela foi comigo. A gente foi pelos trilhos da estrada de ferro, que era mais perto o caminho, e lá eu disse: olha, seu Mafra, eu não vou mais poder trabalhar, porque eu vou estudar. Minha filha, mas eu estava te esperando. Eu disse: não, mas o senhor me desculpa, mas eu vou estudar. Aí contei toda a conversa para ele, daí ele me entendeu, e daí eu já fui me matricular naquela segunda vez para trabalhar, eu fui me matricular. Só que graças a Deus que lá em Blumenau, lá em Gaspar não tinha curso normal. Não tinha normal, né? Assim, formação de professor, que na época só tinha até o normal regional. Quem tinha o normal regional já ficava efetiva no estado. Mas aí eu podia trabalhar e podia estudar, fazer o normal.
que era o magistério hoje. Mas uma vez era curso normal, mas é o magistério de hoje. Aí eu fui, aí lá em Blumenau tinha, no Sagrada Família, lá não tinha curso normal. Tinha só científico e mais um outro, e o ginásio. Não, o ginásio era o como normal regional que eu tinha feito. Daí eu fui estudar no Pedro II, que era do Estado, então a gente não pagava, era de graça. Não tinha mensalidade, nada. E lá no Sagrada Família só ia quem tinha dinheiro, porque só o uniforme, né? E a mensalidade. E lá no Pedro II não, era o uniforme, era exigido, era do tempo que a gente tinha aquela saia comprida, tinha que ser abaixo do joelho, daí a gente, quando saía do colégio, a gente dobrava a saia para ficar mais curta. Quando chegava lá, né, abaixava. Era assim. E também tinha aquele uniforme, o sapato era colegial, preto, não podia ter nenhum, né, era uma coisa assim, que tipo lindo. Regime militar. Lustro. Lustrado, e às vezes furava, a gente não podia comprar um novo. O que a gente fazia? Botava o pé em cima do papelão, riscava ao redor, fazia uma palmilha e botava por dentro. Até piada, mas isso aí todo mundo fazia. Não era só nós, isso era comum, né? Não era como agora. Meu Deus, tem uma coisa, uma blusa, vai lá e troca. Tudo que sai, vai lá e troca. Lá era tudo pensado, se podia ou não podia. Aí logo eu já comecei a trabalhar, assim, eu fui na aula, daí uns 2 meses depois apareceu uma vaga lá numa comunidade. Aí era para professora, mas é sala multisseriada. E daí eu fui, né, eu já estava fazendo o normal, e fui trabalhar lá 2 meses. Aí depois era uma senhora que ela estava doente, a professora, que era a dona da vaga. Aí ela precisou tirar mais licença, no final das contas eu trabalhei o ano inteiro. Aí eu ia de trem, aí o trem tinha lá tinha uma plataforma assim, uma mini estaçãozinha, assim, uma parada coberta. Lá o trem dava uma paradinha, e eu já ia perto da porta, descia a escada, dava uns pulos lá, caía. Os alunos estavam tudo esperando. E lá ia, meu Deus, era uma minha criança ainda, né? Quantos anos a senhora tinha? 18. 18. Foi a primeira experiência em sala de aula? A primeira experiência. Aí era primeira, segunda, terceira e quarta série. Multisseriada. Multisseriada. E vinha ainda o inspetor, ele não vinha todo mês, mas cada 2, 3 meses aparecia o homem lá. Aí ele dizia, agora a senhora vai dar uma aula de linguagem, não se dizia português, uma aula de linguagem para a quarta série. Tá. A gente fazia o planejamento todo em caderno, para cada série. Era trabalhoso. Agora, matemática para a terceira, digamos, né? Para a segunda série, leitura, para a primeira série. Olha, a gente tinha que estar antenada, não podia nem olhar para os lados, só estudar e trabalhar, e voltava a pé. Daí a Blumenau eu ia de tarde, que a aula era tarde. Aí de manhã eu ia para dar aula, voltava a pé, começava a aula às 7h30 até 11h30, aí eu ia, em meia hora eu chegava em casa, era lá na Figueira, e estudava o quê? Uns 4 quilômetros até na minha casa. Mas a gente era, minhas pernas boas, daí ia ligeiro. Depois, aí no outro ano também, daí eu trabalhei numa outra escola lá no Gaspar Mirim. Aí lá também comecei desde o início do ano até o final do ano eu trabalhei lá. Lá então eu ia de bicicleta. E a gente ainda levava caderno para casa para corrigir. Quando chovia, num lado iam os cadernos, porque a gente não tinha nem tiracolo, nada. Tinha uma cesta lá de palha, daí enfiava tudo lá dentro. Olha só. E se equilibrava ainda com o guarda-chuva. Vinha tropa de boi, largava a bicicleta no barranco, subia o barranco e esperava os boi passar. E depois continuava o caminho. Era uma aventura. Era uma aventura, mas era muito bonito. Tinha muita garça. Lá era um lugar assim que eles plantavam muito arroz. Então tinha aquelas arrozeiras, aquelas garças. Tinha outros parentes de garça que eram rosa e de outras cores, tá? Mas era muito bom. Aí no outro ano, então, eu já fui trabalhar. Aí foi construída uma nova uma escola
um grupo escolar na nossa rua. Ali, eu morava ali perto da fábrica de linha, da estação ali. Até hoje aquela escola está lá, Ivo d'Aquino. Aí lá apareceu uma vaga e daí eles me chamaram, daí eu fui para lá. Aí eu trabalhei 2 anos lá. Aí e o normal ainda era 3 anos e a gente ainda tinha que fazer estágio e tudo. Sim. Tá, daí eu terminei o normal em 67. Mas aí a inscrição era só em janeiro, dezembro, janeiro, por aí. Acho que era começo de janeiro. Daí, antes, a gente podia, com aquele curso que eu tinha de normal regional, podia ser efetivo no Estado. Mas bem na época que eu terminei, já tinha caído a lei. Aí, para ser efetivar, tinha que fazer o magistério, lá, o normal. Daí, nem deu tempo de eu me inscrever, porque no final de janeiro, no começo de janeiro, final de dezembro, existia a Caresc, que era o Serviço de Extensão Rural, que hoje é substituído pela IPAGRE. Isso. Daí tinha a extensionista lá, e também lá vinha sempre a regional, que era a coordenadora dos municípios próximos. O nome dela era Florinete, já o nome, mas ela era uma mulher alta, bonita. Assim. E daí ela disse, olha, nós estamos procurando moças para entrar na Caresc, mas eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. E eu passava todo dia na frente do escritório, nem me dei conta. Aí, né, era tudo corrido. Daí ela disse, daí tu não quer te inscrever? Aí eu disse, então eu vou falar com meu pai. Daí cheguei em casa, elas pintaram um mundo lindo. Daí, mas era muito bonito mesmo. E daí eu tinha uma amiga. Quando uma amiga a coisa é demais, é o santo desconfia, né? Mas aí eu tinha uma amiga que ela era. Assim, a gente era amiga desde a 3ª, 4ª série, nós sempre andamos juntos. A gente era da cruzada lá na igreja, nós éramos muito católicos. Se morria direto para o céu. Porque... E daí aquela. E aí era Eligia o nome. Aí eu falei para ela, tu não quer entrar na Caresc? Olha, a moça veio falar comigo. Vamos experimentar. E ela também, todo mundo queria sair de casa, arrumar um emprego para ajudar a família. Não, a gente não tinha essa intenção de querer casar, de ter namorado, sabe? Era assim, diferente. Isso tinha uma idade certa. Ainda mais as mais velhas, então, meu Deus, a gente tinha que ajudar a criar as irmãs em casa. Tá, daí... Ela disse, então eu vou também. Aí eu falei, o pai já ficou todo interessado, porque pagavam bem, imagina, daí a gente sempre, meu Deus, a gente trabalhava e entregava todo o dinheiro, não ficava com nenhum, era cruzeiro, acho que na época, não ficava com nenhum dinheiro, nem 10 pila pra gente, entregava tudo, mas era também normal, todo mundo fazia assim, era o costume das pessoas. E daí aí eu me inscrevi, mas me inscrevi por me inscrever, de repente veio o aviso que era, acho que foi na segunda, no sábado tinha prova, assim, uma entrevista e uma prova escrita. E era lá em Brusque, aí a moça foi lá em casa avisar, e daí eu e a Eligia, eles nos levaram de jipe, com o jipe da Caresc, que nós fomos, lá para Brusque. Lá tinha tinha uma porção de gente lá, numa escola, daí nós fizemos a prova, e aí quando foi, acho que uma semana depois, aí já era janeiro, aí veio a resposta, veio uma carta, eu tenho guardado até hoje. Aí naquela carta que eu tinha sido escolhido, que eu tinha passado naquele concurso, e daí veio junto, e eu tinha que me apresentar no dia 14 de janeiro de 68. Olha isso. Tá. Tem a memória boa, né? Para datas. Mas assim, era tudo rápido o negócio, não era como, né? Demora agora, hoje o pessoal faz o concurso, demora anos, né? Esperando a vaga, e depois, mas aí lá era tudo de hoje pronto. Aí no caso... aí veio aquela carta e veio uma lista de enxoval. O que tinha que levar? Imagina, nós morávamos perto do mar, né? Gaspar ali, em 1 hora tu está na praia. Mas a gente quase nunca ia. Eu fui conhecer Camboriú porque
Sabe, antes, quando eu tinha uns 12 anos, o meu pai teve tuberculose. E tuberculose era uma doença que matava. Então, quem tinha poder ainda podia se curar. Mas, graças a Deus, como ele estava na Estrada de Ferro, a estrada tinha um plano de saúde que se chamava Caixa, e ele precisou ser tratado em Curitiba, num sanatório, num bairro lá chamado Portão. E lá ele ficou 1 ano e meio se tratando, sem vir para casa. Nossa! Ele só veio quando ele estava curado. E nós ainda, se era hoje, a gente ia chamar de bullying. Porque a gente ia na aula, quase ninguém chegava perto de nós, de medo de pegar a doença. Lá em casa, quando tinha sol, todas cobertinhas para o sol, travesseiro, tudo era esterilizado. Quando foi descoberta a doença, aí o médico disse que ele não podia dormir com a mãe, até que não fosse para lá, mas ainda foi tudo ligeiro. E daí aquele copo tinha que ser lavado separado, prato, tudo, aqueles tratamentos lá, aquele cuidado todo. Aí numa madrugada eles vieram, a Estrada de Ferro botou um carro e um médico, e eles levaram ele para Curitiba. Então aquilo foi muito chocante, mas passou. E daí, então a gente já tinha uma vivência assim, né? Mas nem sei por que estou falando isso, mas afinal. Não, tá contando? Mas aí veio daí a minha mãe, por isso, lá na Estrada de Ferro, nós tínhamos, assim, a minha mãe sempre ela queria ter um negócio, ela queria ter uma venda, um mercado, mas o meu pai ele não queria, ainda mais que tinha só menina, né? E ele tinha aquele cuidado, porque tinha coisas que acontecem hoje, né? Sim. Muito estupro, coisas assim, daí menina ainda trabalhar em bar não dava, e a mãe sozinha também não, mas aí a situação apertou. Aí todo o dinheiro que vinha do salário dele, a minha mãe guardou, ela nunca gastou nenhum pilo. E daí, quando ele foi, a gente já tinha um barzinho, porque na Estrada de Ferro, às vezes o trem atrasava, ou as pessoas vinham muito cedo, precisava comprar uma água, ou um refrigerante, uma coisa para comer, lá de perto não tinha mercado, né, como hoje. Aí a minha mãe então botou um barzinho, ela tinha só um balcão lá que o pai mandou fazer, e ele tinha um primo que era padeiro lá, padaria Vanzuita lá de Gaspar, era de um primo do meu pai. Então eles faziam aquelas cucas grandes, e pão, e coisa. Daí a gente comprava dele, eles traziam lá, e a minha mãe, né, então ela atendia o barzinho, e a gente sempre, daí naquela época que o pai foi internado, daí a gente tinha uma empregada, ela pegou sempre uma empregada. Tinha uma velhinha lá de não sei quantos anos, que ela dormia sozinha num quarto, mas era engraçado, porque ela levantava às 4 da manhã para fazer bolo. Era pão de ló, e aquele pão de ló não ia fermento. Então ela batia dentro de um tipo de um bule, e não podia tossir perto. E nós queríamos ver a velha fazer o dito do bolo, e ela botava no forno e ficava aqueles bolos bonitos, e sem fermento. E aí a gente vendia no bar. Depois aquela lá, aí ela comia farofa de ovo com farinha de mandioca, mas assim ela botava uma dúzia de ovo, uma frigideirada, ela comia só aquilo, mas era tudo coisa assim engraçada. Aí depois ela não podia mais trabalhar, daí a mãe arrumou uma lá de Itajaí que fazia pastel, bolinho de carne, bananinha, que é pastel de banana. Daí eu aprendi com ela. Aí eu com 13 anos, aí a mulher também, ela foi embora porque ela era viúva, e ela arrumou um namorado dela, voltou para Itajaí, porque dela foi viver com o homem. Aí eu fiquei a substituta, fazia pastel, sonho, bolinho de carne, bananinha, tudo isso, ia na aula ainda, mas eu não vendia, eu tinha vergonha. Eu podia atender lá dentro, era num armazém da Estrada de Ferro, que eles cederam para nós, na época, daí já que o pai não estava em casa. Era um bar, tinha umas mesas, jogávamos dominó, eu guardava sempre o dinheiro, eu era encarregada, mas eu que guardava o dinheiro. Imagina, eu guardava o dinheiro dentro de um panelão e botava bem em cima numa prateleira para que se entrasse um assaltante, um ladrão, porque já existia, o dinheiro estava salvo. De noite em casa, a gente ia com aquela panela, jogava o dinheiro em cima da cama, olha só, e separava tudo em cédulas direitinho e contava.
Amanhã também tem que pagar bebida, tem que pagar aquele. Olha só. Mas era assim. Aí a Neuza, minha segunda irmã, ela era bem despachada. Ela aprendeu a ler antes de mim. E a gente começou a ir na aula junto. Mas ela era bem engraçada, até hoje ela é. E daí ela ia no trem, assim fora, na plataforma, então com uma bandeja dela ia oferecer pastel, bananinha, sonho, as coisas que tinha para vender. E a Sueli é historiadora em Blumenau. Isso. Até tinha hoje uma reportagem daquela macuca lá, ela estava envolvida naquilo lá. Aí ela não ia, ela era bem exibida. Aí a mais nova, era muito nova, também não podia. Então era eu e a segunda que tinha, eu fazia as coisas, que ela vendia e a mãe comandava. Mas a gente também cuidava lá. Mas, né, assim uma coisa. Mas aí eu não queria mais aquela vida para mim. Aí eu sempre pensava, vou ser outra coisa. Aí eu fui para Caresque. Como eu disse, a mãe guardava o dinheiro. Quando o pai voltou lá do sanatório, ela tinha um bom dinheiro guardado. E daí nós compramos, eles compraram, né, um terreno lá em Balneário Camboriú. Mas não muito perto do mar, porque tinha aquelas histórias que o mar volta para buscar o que é dele. Imagina, mas o terreno era longe, mas hoje está cheio de prédio, né? Depois que a mãe faleceu, daí o pai vendeu, daí a minha mãe morreu assim meio cedo. Eu já morava aqui em Pinhalzinho. Como a senhora veio para Pinhalzinho? Quando a senhora veio para Pinhalzinho? Eu vim em 30 de janeiro de 79. Transferido pela Caresque? Não. Não? Eu fiquei pouco tempo. Na Caresque não podia casar na época. A gente assinava um contrato e de 2 anos. E depois e não podia pedir transferência. Por exemplo, aí fui para Caresque. Tá, lá então fiz o curso, 4 meses de janeiro até final de abril. Aí na época que eu fiz o pré-serviço, eu tinha o Paulo Junqueira, o Mário Landsnaster, o Vício ali em Saudades, que casou com a irmã da Iloni, com a Neuza. Tinha o Elias lá de São Lourenço. Tinha a América, que foi a primeira extensionista de Pinhalzinho, a primeira extensionista de Mondaí, a primeira de Itapiranga, de Guaraciaba. Era uma turma assim, sabe? Uma turma muito boa. E também, para sair, a gente nunca saía com ninguém. Eu e aquela minha amiga e a outra que era de Lages e trabalhou em Mondaí, nós éramos assim as mais jovens, as outras eram tudo coroas. Dava impressão, aí tinha 4S e nós dizíamos, somos e seremos sempre solteironas, porque eram os 4S, porque não podia casar. Tá, mas e daí como é que chegou no seu Hernani? Mas daí eu fui transferida, eu fiz 4 anos de curso, 4 meses, depois nós fizemos 1 mês de estágio, eu fui para Luiz Alves. Nossa. Aí lá a gente tinha reunião em Jaraguá da regional. E eles tinham um mapa de Santa Catarina e tinha uns pontinhos lá, que eles botavam aqueles alfinetes vermelhinhos, os lugares vagos. Aí eu pensei, eu já saí de casa, eu não vou mais, lá em Gasparé eles não vão me botar para trabalhar, porque eu já tenho uma. E mesmo no começo eles não colocam, acho que até hoje, não sei como que é agora. Mas aí eu tinha Itapiranga, Mondaí, Guaraciaba, e eu queria ir perto da Argentina. Meu Deus do céu, perto da Argentina. Era longe. Sim. Mas eu não sabia do trecho também, quantos quilômetros que tinha, né? Não sabia como é que era. Daí eles me botaram em Palmitos. Quando a gente ia na 3ª série do primário, nós tínhamos que saber o nome de todos os municípios do estado. E lá uma vez eu vi a palavra Palmitos, e lá no litoral tem muito palmito. As fábricas, sim, que a gente conservas, que a gente compra ali, os potes, né, os vidros de conserva, a maioria de lá. E daí eu pensava, lá deve ter muito palmito. Que cheguei lá, não tinha nenhum. É que eles confundiram o palmito com palmeira e deram o nome, então. Assim que contavam. Né? Aí eu fui trabalhar em Palmitos. Aí fui trabalhar no lugar de uma extensionista que foi transferida para 13 Tilhas. Ela era bem coroa, assim. E também tinha uns americanos que fizeram estágio naquela época para lá, aqui no oeste, mas aí eles ficavam morando lá em Palmitos. Porque Palmitos, uns anos atrás, naqueles anos atrás,
Lá é que todo o povo aqui de Pinhalzinho, os agricultores, para fazer um financiamento, eles tinham que ir a Palmitos, que lá tinha o Banco do Brasil. Não quando eu cheguei. Esse Banco do Brasil chegou na época, logo depois veio o Banco do Brasil. Então, Modelo, Saudades, Pinhalzinho, aí Serra Alta, Sul Brasil, tudo pertencia a Modelo, né? Que era Bom Jesus do Oeste, era tudo. Então, todo esse povo ia, Caibi, todo mundo ia para Palmitos fazer o financiamento. Aí o nosso trabalho na Caresc era trabalhar o saneamento básico, era todo, no estado todo. Saneamento básico, na agricultura e educação alimentar, e 4S, que era o trabalho com os jovens. Os jovens, para eles ficarem na agricultura, para se preparar para ser um bom agricultor. E era o início também da suinocultura, bovinocultura, avicultura nem se falava. Aí a extensionista, então, ela dava algum curso sobre aves, assim, as raças de aves, vacina que tinha que ser dada, uma receita de ração para poedeira, essas coisas. Nossa! Olha, até tinha uma amiga minha que depois ela era de Palmitos, veio morar para cá. Quando eu cheguei, ela já morava aqui. Aí ela dizia, eu era da casa até hoje sou da Casa da Amizade, aí logo que eu vim para cá, um ano depois eu entrei o Hernani entrou no Rotary e eu fui na Casa da Amizade. Aí ela dizia, Maria do Carmo, ela dava curso para nós sobre de avicultura, e nós tínhamos que até apalpar a cloaca da galinha para ver se ela ia botar ovo. Aí eu ficava pé da vida, né? Mas só que era verdade. Até isso a gente aprendeu. Sim. Né? Coisa que é... Tá, Dona Maria, mas como é que foi conhecer o seu Hernani? Daí... Porque o Hernani, ele conta uma história que não sei se é verdade, hein? Daí eu cheguei lá, daí eu tinha que fazer programa de rádio. Aí eu e o extensionista, meu colega de trabalho. Bom, para começar, olha, não era qualquer uma também que entrava, porque trabalhar com um homem, andar de jipe por esses matos, tudo porque não tinha casa, era tudo mato, dos dois lados tinha só aquele pique. Nós atravessávamos um riozinho lá em Palmitos para ir para uma outra comunidade de jipe. Aí, e às vezes tinham homens que eles eram casados, outros eram noivos, então, olha, era um negócio assim bem sério mesmo, não era qualquer pessoa. Aí eu ia fazer programa de rádio, daí ele conta que quando ele me viu, ele era noivo. E aquelas histórias, que ele era noivo, e daí ele queria namorar comigo. Eu digo, olha, tu vai cuidar da tua noiva, porque eu não vim aqui para arrumar marido, eu vim aqui para trabalhar. Não, olha, porque a gente tinha que se dar bem com o delegado, se dar bem com o padre, com o pastor. Lá em Palmitos tinha duas religiões, a evangélica e a protestante, e os católicos. Tinha duas festas no mesmo dia. 25 de julho tinha a festa da colheita dos evangélicos, e tinha a festa da paróquia, dos motoristas e de São Cristóvão. Então a gente ia nas duas, tinha que ir, porque... Sim. Né? Aí também tinha assim encontro na religião, nos protestantes, lá eles tinham a Oásis, que era o encontro das senhoras. Então a gente dava curso nem era culinária, era sobre alimentação, mas sempre se ensinava alguma receita, a gente fazia, ou elas faziam. Era aquelas coisas que hoje em dia já existem, mas era o início do início. Mas aí ele queria namorar comigo. Aí ele falava, mas eu disse, eu tenho que trabalhar e eu não tenho tempo. Tá, mas aí ele floreia mais do que é. Mas afinal de contas... Floreia mais do que é. Mas afinal de contas, aí ele terminou com a noiva dele. Aí depois de tempo, daí nós começamos a namorar, mas assim, lá a gente não namorava sempre. Não dava. Eu tinha reunião, ele era muito ciumento. E daí, começamos a namorar, daí noivamos. Aí, como eu não podia continuar meu trabalho, eu tinha que sair, eu não ia ficar sem trabalhar. Ele ganhava pouco, não podia me sustentar. Talvez dava feijão, arroz, as coisas, mas aí a gente já começou, nós compramos, então, e eu dizia assim para ele, olha, eu só vou casar quando eu tiver a minha casa, senão eu não caso. Daí nós compramos um terreno, cada um pagava um pouco. Olha só. É que apareceu também assim da companhia Sul Brasil,
que tinha lá, aquela de Maravilha, né? Eles Isso. tinham uma filial lá em Palmitos, até o engenheiro, ele morava lá. Isso. Aí ele era amigo do Hernani. Aí ofereceu lá, nós compramos um terreno. E os terrenos eram grandes e ainda perto da escola. Daí eu fui para o magistério, pedi mas antes ainda, eu estava 1 ano trabalhando na Caresc, daí eu fui promovida coordenadora. Então eu vinha, aí era o meu colega também, já era um outro, porque ele era o regional e eu era a regional. Uhum. Aí a gente ia para todos esses lugares que era Caibi, Mondaí, Palmitos, aqui Pinhalzinho, que não tinha nada. Meu Deus, hoje, se a gente volta no tempo, a gente quase nem se localiza. Tinha Mondaí, daí modelo, que daí era grande modelo, Maravilha, até Maravilha. Tá, daí, e a gente ganhava muito bem. Aí eu pensei, meu Deus, mas eu trocar o meu trabalho, tinha que pensar muito, muito, muito. Aí eu voltei para o magistério, daí eu tinha que, na época, eu tinha que fazer concurso. Mas antes do concurso, tinha que fazer o concurso, aí tinha mais 1 ano de estágio, só que era pago. Daí aquele eu ainda fiz de solteira, daí eu saí, daí eu fiz o concurso, daí passei, daí garanti, passei. Daí eu fiz o estágio lá no Felisberto de Carvalho, e no ano seguinte, daí, nós fizemos a outra prova, porque tinha prova para fazer o estágio e tinha prova para fazer o concurso. Daí eu fui fazer o concurso, daí eu passei, daí eu e uma amiga lá de Palmitos, aí tinha 2 vagas lá na escola da cidade e não tinha vaga, lá onde eu fiz o estágio não tinha vaga. Tinha assim era o ginásio, mas eles nem diziam ginásio. Aí tinha aula da 5ª à 8ª série. Aí lá, então a gente entrava como ACT, daí eu peguei lá umas aulas, daí já ajudava, e também o Mobral de noite, isso eu era solteiro. E de manhã, no horário intermediário das 11 às 2, eu dava aula então para os pequenos, que era por causa do curso, né? Que me dava a oportunidade. Aí eu trabalhei. Depois, no outro ano, a gente fez o concurso, daí nós fomos para Florianópolis escolher a vaga de professor, onde existia a tal da vaga. E lá em Palmitos, a vaga era na Barra Grande, né, que tem Volta Grande, Barra Grande. E era bem longinho lá de casa, não dava para ir a pé, era longe. Então, todo o dinheiro, eu e a Gisela Vaires, ela é casada com um branqueiro hoje, Blanger. Ela essa senhora, essa prof, ela é tia da presidente da VASP, da Clare. E aí a gente passamos aí, nós duas, todo o nosso dinheiro que ganhava como efetiva, nós dava para o taxista nos levar. A gente ia de táxi, 7h15 por aí, ele passava lá em casa, me pegava ela, a gente ia lá para Barra Grande, aí ele voltava. 11h30 ele ia para lá para nos buscar. Então todo o dinheiro que nós ganhávamos de efetiva ia para o táxi. Sobrava aquele dinheiro que a gente trabalhava extra de 5ª à 8ª série. E assim foi. Aí eu trabalhei, depois no ano seguinte já abriu vaga no Felisberto, daí nós duas já voltamos para a cidade, tudo às mil maravilhas. E eu morava bem pertinho da escola, era só atravessar a rua, que eu tinha comprado terreno ali perto. Atravessava a rua e estava no pátio da escola. E daí passou uns anos, aí o Hernani, sempre ele era convidado para ir trabalhar fora, e o meu pai tinha arrumado lugar para ele lá em Blumenau, na Nereu Ramos, mas ele não quis ir. Apareciam chances boas na Caresc, que apareceu para ele fazer aquele panorama agrícola, ele foi oferecido para ele não pegou. E aí eu podia continuar trabalhando, mas ele não. Aquele Palmitos lá prendia ele. E daí, afinal de contas, daí o Ed Rodrigueira aqui, que instalou a rádio, tudo, foi o primeiro gerente, ele estava bem mal, ele já estava com câncer. Aí já tinha o irmão do seu Valério, que era o nosso vizinho da frente, era compadre também.
Aí, olha, o meu irmão quer te contratar, não sei o quê. Aí lá um dia veio a notícia que ele faleceu e daí nós viemos com o Adelino, que era o irmão do Valério. Aí nós viemos aqui para o velório, mas aí o Valério já pegou o Hernani lá, o Hernani nem ficou no velório e já via para a Ade, que era lá em cima do mercado central lá. Aham. Nem mais central, em Guatemi. Lá então eles foram e aí o Hernani assinou já o contrato, ele mesmo que digitou o contrato e assinou os dois lá. Sei que ele saiu daqui empregado, mas aí nós não tínhamos tirado férias e a gente sempre tirava férias no final do ano, que daí eu ia visitar meus pais no começo do ano. Daí nós fomos e quando a gente voltou das férias nós já passamos aqui para ver se tinha arrumado casa. Daí ele já tinha arrumado uma casa que era do Rock Ode, aquela casa branca de janela azul que até hoje na saída de Saudades ali mora o seu Alba. Deus. Naquela casa nós fomos morar. Aí, mas a gente nem entrou dentro, nós só fomos lá, olhamos assim, tá? E voltamos para Palmitos, porque tinha que voltar logo. Mas aí naqueles dias ia casar lá o compadre nosso lá, e a gente era padrinho, e eles aqui também eram padrinho. E se encontramos no casamento e tá. E daí, olha, em 3 dias nós arrumamos uma mudança. O Hernani arrumou um caminhão da prefeitura, caminhão da cooperativa, e lá nós botamos a nossa mudança em cima e viemos embora. Fazem quantos anos que vocês moram em Pinhalzinho? 44. E de casado? 51. Esse 51 ano vai fazer anos de 52. Porque assim, quando era para casar, estava no auge, saiu aquela lei na igreja que tinha que fazer curso de noivo. Mas quando eu morava lá no litoral, eu ajudava a dar curso de noivo. Então eu já não precisava fazer. E me dava bem com o padre lá. Ele também, mas ele tinha que fazer porque ele eu não casava também se ele não era católico. Daí ele mudou de religião. 52 Aí anos ele de casado, hein, Fabiana? católico. Aí ele fez a primeira Eucaristia com aquele padre Hermeto e José que estavam aqui em Saudades. Aqueles missionários. Tinha missões lá, daí ele se converteu. Batizado ele não precisou, mas ele fez a primeira Eucaristia. Porque dele já era batizado, né? Em nome de Deus, em nome de Cristo. Mas era uma história bem engraçada. Bom, Dona Maria, nós poderíamos aqui ouvir a senhora há muito tempo. Com certeza. O tempo passa rápido. São 9 horas. A Raquel está aí para começar já o show da manhã. Mas assim, ó, Dona Maria, eu acredito que não faltaram oportunidades. Essa foi só a primeira vez que a senhora veio aqui e foi muito gratificante recebê-la, conhecer um pouquinho da sua história. Verdade. E eu acredito que foi bem legal, né, Fabiano? Porque a Dona Maria contou exatamente até o momento onde ninguém sabia. Exatamente. E desse momento para frente, algumas pessoas já conhecem, a maioria das pessoas conhece. Mas a Dona Maria contou uma parte da história que nós não conhecíamos. É verdade. Então, para nós, muito gratificante ouvi-la. E ele ainda disse, tu não me vai falar em detalhes. Mas é que sem querer, sabe, as pessoas... A memória puxa. As pessoas com mais idade, elas querem falar do passado também. Né? Não só o presente, mas a senhora todo fala mundo muito sabe. bem. E me causou uma admiração muito grande a sua memória, a riqueza de detalhes que a senhora traz. Isso é para poucos. É legal. É conteúdo muito bonito, viu? Parabéns. Muito obrigada. Com certeza nós vamos convidá-la novamente para voltar aqui. E aí falar um pouquinho, né, sobre família, sobre essa questão assim, né, 50 anos de casado. Quais que são alguns requisitos também para ter uma união tão longeva? Alguns outros assuntos nós podemos conversar. Pode ser? Ai, muito bom. Obrigada, tá? Não, meio logo, mas... Mas muito bom. Obrigada. É isso aí.